Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abram comigo vossas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Nós vamos ler o 26 e o 27. Como é bom, como é maravilhoso, né? Ver essas pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo os testemunhos que foram ditos aqui, em partes eu me sinto realizado, porque as nossas orações a Deus não têm sido em vão. Deus tem feito. Bem, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus? Só esses dois versículos por enquanto. Eu estava estudando, né, e o senhor falando para mim, eu até acho engraçado, a gente coloca às vezes um tema numa ministração, né? Eu tinha colocado que aqui fala de correr, né? Assim, corro também eu, né? Pensei, eu correr com propósito. Mas aí durante o estudo Deus fala comigo, não é correr com propósito, é viver com propósito, né? Então quando a gente observa a nossa geração, quando a gente lê a palavra de Deus, esse aqui é o apóstolo Paulo, né? Ele escrevendo essa carta aos Coríntios, ele defendia ali o apostolado dele e ele falava com a igreja de Coríntio coisas interessantes que servem para nós nos dias de hoje, né? Que hoje a gente vê, né? A gente vive no meio de uma geração que corre muito. A nossa geração é uma geração que tem pressa das coisas, quer fazer tudo correndo, tudo com pressa, mas a maioria não sabe aonde vai, não tem convicção, não está fundamentado numa palavra, numa direção. E às vezes a gente não percebe isso, a gente às vezes está correndo junto, né? Ou seja, a gente vê que há um movimento, há um esforço da pessoa, só que está faltando direção. E o apóstolo Paulo ele traz isso para nós, né? Ele inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus, ele fala para nós aqui, ó, eu não corro sem meta. Tipo assim, ele falando para nós, eu não estou correndo sem destino, eu não estou correndo para qualquer lugar. Eu tenho um alvo. Eu estou correndo em busca de algo. Eu falo, eu não luto como se eu estivesse desferindo socos ao vento. Ele traz aqui para nós uma imagem, né, de um lutador, de alguém que lutava, né? Provavelmente ele viu isso aqui nas arenas ali. E ele traz para nós essa reflexão que quem está fazendo a vontade de Deus, quem está caminhando os caminhos de Deus, ele não pode ser uma pessoa que anda sem rumo, ele não pode ser uma pessoa que vive de aventura, ele não pode ser uma pessoa que corre sem destino e que luta sem propósito. Porque às vezes nós lutamos, nós buscamos, nós brigamos por causa de algo. E é tão sem propósito que a hora que chega na nossa mão, a gente olha assim e fala, não era isso que eu queria, não. Às vezes a gente corre tanto atrás de determinadas coisas que quando aquilo chega pra gente, a gente olha e fala assim, não era isso aqui não. É quase igual quando você faz uma compra pela internet, né? Você vê um objeto grandão lá numa foto, aí é o que chega, é um negocinho desse tamanho, aí vem aquela decepção. Às vezes assim é nós, que nós corremos, nós fazemos, mas às vezes é sem propósito. E Paulo está trazendo para nós aqui, falando, né, que
Ó, Paulo entende, né, que tipo assim, não basta você começar a fazer as coisas, você tem que ser aprovado por Deus. Que a pastora falou aqui agora algo interessante, né, que às vezes a gente recebe, o dinheiro de alguns cai lá na conta, né, e já vai lá, pega e tenta pagar e tenta gastar e não deu para nada. Às vezes nem agradecemos, às vezes não falamos com Deus, às vezes nós murmuramos pelo que tem, ao invés de agradecer. Murmuramos que, Senhor, mas essa casa aqui, eu queria um quarto maior, antes de murmurar, agradeça. Ao invés de murmurar, fala com Deus, né? Então, se nós temos que entender isso, eu quero trazer para nós aqui alguns tópicos que tem nessa palavra aqui que me despertou. E eu creio que vai despertar a igreja nesse sentido também. Que é uma palavra interessante, né? Que quando Paulo fala para nós, ó, assim corro eu também, mas não sem meta. O que é meta, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que ter uma meta para correr? Tem, irmãos. Nós temos que ter direção. Porque senão vai chegar naquele detalhe que às vezes eu falo na igreja, que a gente chega, né, numa determinada porta e coloca a mão na maçaneta e essa maçaneta não abre. Essa porta do céu ela não abre. Essa porta ali que às vezes nós pediu para Deus, ela não abre. Mas por quê? Porque a minha caminhada com Deus não está tendo propósito. Eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa mesma tecla. Assim, às vezes a gente está vindo para a igreja para cumprir um momento. A gente não vem para a igreja para cultuar a Deus, a gente não está vindo para a igreja para trazer o nosso melhor para Deus, que é o nosso tempo. Porque o que nós mais temos, irmão, de precioso na nossa vida é o nosso tempo. E às vezes nós gastamos ele de várias formas, que não traz para nós nenhuma edificação. E às vezes na hora de ir para a igreja, ou então no momento de orar, de falar com Deus, às vezes tem uns que querem orar deitado. Já estou deitado, eu vou falar com Deus aqui. Dias atrás eu fiquei um pouco envergonhado. Eu passei mais de umas 2 horas no celular, deitado na minha cama. Aí desconfiei que estava na hora de deitar. Aí corri lá, guardei o celular, né? Vim, escovei os dentes, organizei e deitei. Fui falar com Deus deitado. Aí eu desconfiei, né, da minha sorte. Vamos dizer nesse sentido, levantei e fui lá para fora orar. Porque assim, às vezes nós temos isso em nós, irmão, nós gastamos tempo, né? Que a única coisa, irmão, que nós temos de valioso é o tempo. É a única coisa que nós temos de valioso. E às vezes nós não sabemos administrar. Fui lá, falei com o meu Deus, agradeci o meu Deus por aquele momento e pedi perdão. Porque muitas das vezes nós vivemos dessa forma. O que é isso? Nós estamos tendo uma fé, irmão, às vezes só uma fé superficial, uma fé rasa. Uma fé rasa, superficial, é só emoção. Às vezes a gente vem na igreja e em determinada situação aqui, uma oração ou um louvor, a gente sente uma presença assim, ó. Passa um pouquinho, pronto, acabou. Isso é emoção, isso é superficial. Nós não estamos nos aprofundando na palavra de Deus, nós não estamos nos aprofundando na intimidade com Deus. Significa que nós estamos correndo, mas correndo sem alvo, sem destino. Nós estamos fazendo as coisas por fazer. E Deus, Ele nos cobra todos os dias. Às vezes o nosso alvo, né, pode ser também um reconhecimento, né? Às vezes nós queremos ser elogiado, glorificado, honrado. E às vezes nós nos acomodamos dessa forma. Às vezes nós estamos até sendo enganados e nós nos acomodamos. Por quê? Porque a gente não busca conhecer ao Deus que nós servimos. Eu tenho um pastor que eu estou estudando com ele por enquanto. Ele é daqui de Uberlândia, eu não conheço pessoalmente, mas ele dá curso. E ele fala umas coisas muito profundas. Ele fala mais da história da igreja, mas ele é pastor de igreja ali em Uberlândia e traz algumas reflexões para a gente, que às vezes, assim, a hora que ele fala, você assusta. Só que depois você vai entender a palavra. Que ele fala num vídeo ali que ele não sabe se ele ama a Deus. Ele fala assim, mas como assim? Um pastor, numa igreja, ele não sabe se ele ama a Deus. É porque ele conhece a Deus pela Bíblia.
e conhece a Deus por livros que ele lê. Mas às vezes ele não teve um encontro com Deus, porque quando nós lemos, ele falando da história da igreja ali, quando nós vemos ali a intimidade, o que aqueles homens de Deus eram capazes de fazer pela obra de Deus, que era entregar a sua vida. Aí nós vemos que nós nem crentes somos. Nós faltamos muito para ser crente, irmãos. Porque nós somos de uma preguiça, nós somos de uma inércia, nós somos de um desânimo. Às vezes nós fazemos as coisas, irmão, igual eu estou falando, por fazer, não porque nós queremos, não porque nós amamos. Às vezes o nosso correr, o nosso caminhar é somente atrás de bênçãos. Tem pessoas que eu fico triste, porque tem pessoas que eles vêm à igreja, porque a situação não está boa. Geralmente a maioria das pessoas vai para a igreja porque a situação não está boa. No dia que eu retornei para a igreja, eu levei a família me levou, nem sei, mas que nós fomos, foi porque não estava bom. A situação estava difícil. Aí nós fomos tudo para a igreja. Só que algumas pessoas, quando melhora a situação, aí eles abandonam Deus. Agora eu estou bem, agora eu dou conta de andar com as minhas pernas, agora eu já dou conta de caminhar sozinho, não preciso de Deus mais. E aí a pessoa se engana. Por quê? Porque ele esquece, do propósito eterno. Ele está vivendo só aqui, está vivendo, correndo atrás de bênção, ele está correndo aqui atrás de algo da terra. E esquece o propósito de Deus, o propósito de estar na presença de Deus. Nós não podemos esquecer esse propósito que nós fomos chamados para cumprir. Tem uma reflexão que eu gosto muito dela, que a gente vê ali que Noé, ele tinha um propósito. Deus deu um propósito para Noé. Acho que todo mundo, até quem não é crente, sabe desse propósito. Qual que era o propósito de Noé? Construir uma arca. Deus determinou que ele construísse uma arca. E a gente vê que durante aproximadamente 100 anos, Noé cortou madeira, fez tábua, construiu essa arca. Suponhamos que quando Noé está ali cortando madeira, aí chega alguém lá e fala assim: Noé, você podia me arrumar umas 2 tábuas para mim fazer uma porta ali em casa? Pode pegar aí, irmão. Tem muito aí, estou cortando aí. De repente chega alguém lá e fala assim: Noé, você podia me vender umas 20 tábuas aí mais barato, que eu quero fazer uns móveis lá em casa. Ele, não, pode pegar aí. Aí de repente Noé tem uma ideia: rapaz, vou montar uma madeireira. Ele estaria no propósito? Não. Assim às vezes é nós. O nosso propósito é servir a Deus. O nosso propósito é propagar o evangelho. O nosso propósito é povoar o reino do céu com almas. Só que nós esquecemos o propósito. Nós começamos a viver só aqui na terra, como se a nossa eternidade fosse aqui. Nós queremos ter 2 casas, 2 carros, 2 não sei o quê, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, e esquecemos o propósito eterno. Ou seja, nós corremos atrás de coisa que não tem nada a ver. Eu posso fazer, irmão, eu posso ter, mas jamais eu posso sair do meu propósito. Deus não te proíbe você ser rico, não te proíbe você ter 5 carros, você ter fazenda, não. Mas o seu propósito tem que ser eterno. E às vezes nós nos desviamos desse propósito. Nós começamos a buscar as coisas aqui da terra e esquecemos de Deus, esquecemos do propósito de Deus para cada um de nós. Nós temos um propósito, nós fomos chamados para um propósito. Deus não está procurando quem corre, Ele quer quem corre na direção certa. Porque aqui está falando correr, mas correr, não é sair correndo para qualquer lado, não, na direção. E às vezes nós corremos para todo lado, menos em direção ao céu, menos em direção a Deus. E aí vem os fracassos, aí vem as falhas. Deus, Ele quer quem vive princípios. Deus, Ele quer quem vive na presença de Deus. Deus quer que alguém tenha intimidade com Ele, irmãos. Que às vezes nós falamos, assim, mas eu tenho orado, Deus não tem falado comigo. Não, você tem buscado mesmo, você tem se debruçado na presença de Deus. Tem, pastor, eu tenho me debruçado na presença de Deus, tenho buscado e Deus não tem me ouvido. Então muda seu modo de viver. Olha para dentro de você. Vê o que você está fazendo de errado, porque o pecado, qualquer tipo de pecado, cria uma muralha entre você e Deus. Separa você de Deus. Isaías fala isso.
As minhas iniquidades faz com que a mão do Senhor se encolha, faz com que o ouvido dele não me ouça. Porque às vezes eu estou buscando, às vezes eu estou chorando, eu estou clamando a Deus, mas eu estou fazendo algo que desagrada a Deus. O meu caminho, o meu viver, a minha forma de me comportar não está de acordo com a palavra do Senhor. E se não está de acordo, não adianta, irmãos. Eu vou clamar o resto da minha vida, eu não vou ser ouvido. Nós temos que ter esse discernimento em nós. Porque tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu estou cansado. Bom, tem que ver se o seu cansaço não é porque você está correndo atrás de algo que não é o propósito de Deus. Porque se eu correr atrás de algo que não é propósito de Deus, eu vou me cansar mesmo. E às vezes nós não temos coragem de abrir mão das coisas do mundo por causa de Deus. E Deus cobra isso de nós, irmão. A palavra de Deus é clara para nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, eu vou buscar as coisas aqui, aí quando eu tiver um carro eu vou para a igreja, quando eu tiver a moto eu vou para a igreja, quando eu tiver dinheiro. Nós estamos invertendo as coisas querendo ser abençoados. Nós estamos lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor, nós estamos fazendo de conta que não estamos entendendo. Alguns até procuram versículo para apoiar o seu erro. Versículos isolados. Por quê? Porque não quer consertar. Hoje Deus está chamando, Volte ao seu propósito original. Ou seja, nós fomos moldados, nós fomos aperfeiçoados para ser um padrão do reino de Deus. Aonde que eu encontro isso na Bíblia? Vai lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Aquelas bem-aventuranças lá, é o que eu tenho que passar por elas para me morar no céu. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que chorar com os que choram, eu tenho que sofrer perseguição, eu tenho que aceitar e não... fulano está me perseguindo, vou lá quebrar a cara dele. Mas não vai para o céu, irmão, pode até quebrar, mas não vai. Nós estamos aqui, irmãos, é para ser moldados. Igual as irmãs falou, até a hora que a gente vai sendo moldado. Fala assim, mas tem folha mais não tem gás mais não, o tronco já... É para ser moldado, irmão. É para que haja conserto. É para que haja transformação, é para que haja mudança. É para isso que a palavra de Deus está aqui, é para nos exortar mesmo, para ter um conserto, para ter mudança de vida. Mas não, às vezes, a nossa corrida, ela é sem meta. Nós não podemos correr sem meta, nós temos uma meta, nós temos um destino. O nosso destino é o céu, então o nosso alvo é Cristo Jesus. Cristo Jesus, e às vezes nós estamos colocando outras coisas como alvo. E Deus não se agrada, Deus não gosta. A palavra de Deus aqui também fala para nós que nós devemos ter, tipo assim, lutar com estratégia, lutar, não como desferindo golpes, ou seja, irmão, você não pode fazer qualquer coisa, é por causa do dinheiro eu vou fazer, não, irmão, peraí. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala para nós, posso todas as coisas, mas nem tudo me edifica, nem tudo me convém. E às vezes eu quero, não, eu vou fazer porque não dá nada não, Tem nada a ver não, tem, irmãos, tem sim, tem. Às vezes nós começamos a fazer coisas erradas e Deus pega. Aí Deus pega e faz igual a irmã falou, ele corta um galho, corta outro, vai ficando só o toquinho. E glorifique a Deus quando você estiver sendo tratado, quando eu estiver sendo tratado, por quê? Porque Deus ainda está preocupado conosco. Porque quando nós lemos em Romanos 1 aqui, a gente vê que algumas pessoas, Deus os entregou a si mesmo. Porque às vezes nós temos essa preocupação, mas meu vizinho fulano faz tudo que não presta, o cara ainda é próspero e vai para o inferno, toda prosperidade. Mas fulano, irmãos, Deus entregou alguns para eles mesmos. Eles podem fazer o que quiser, o que eles quiserem. Entendeu? Aí tem aquele dia, que provavelmente ele fala assim, ele vai passar aqui para ser julgado. Não, irmão, as atitudes dele já julgou, já vai descer. Então nós temos que tomar um cuidado para nós não passarmos por essa mesma coisa, por esse mesmo caminho. Porque às vezes nós estamos lutando com o vento.
Não, irmãos, nós temos que ver o que é que a gente está fazendo. Eu não posso lutar com o vento, eu vou cansar. O que é lutar com o vento? Fazer coisas erradas e achar que vai ser abençoado. Fazer aquilo que a palavra de Deus não deixa você fazer, que ela te proíbe e você acha que vai ser abençoado. Vai não, irmão. Já viu falar em nadar contra a maré, né? Tipo assim, o rio tá descendo com aquela cachoeirona e você tá lá assim, ó. Ou então com a canoinha, só descendo, né? A correnteza só te levando para trás e você achando que tá por cima. Tá não, irmãos. Nós às vezes fazemos essas coisas erradas e acha que Deus... O pastor não vê não, o pastor não vê, o irmão às vezes não vê, mas Deus vê tudo. E cobra. Cobra. Às vezes nós lutamos contra tudo, mas não conseguimos lutar contra o pecado. Às vezes tem um pecado de estimação que a gente guarda na carteira, guarda no celular, guarda na mente, guarda no coração, guarda em qualquer lugar. Eu posso até esconder os meus erros, da minha esposa, do meu filho, dos irmãos, mas de Deus não. Para Deus nós somos descobertos assim, irmãos. Ó. Davi fala para nós no Salmo 139, ainda a palavra não chegou à minha boca, eu só pensei o que eu vou falar, Deus já sabe. Deus já sabe o que eu vou falar. Deus sabe o que eu pensei. E às vezes a gente não tem, né, o temor. Às vezes a nossa luta, nós queremos lutar contra quem? Não, nós queremos lutar contra a família, contra o ser humano, ou quero lutar lá no meu local de trabalho, porque não, irmão. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa luta é contra o inimigo. Às vezes nós queremos criar divisão. Não, fulano fica para lá e eu fico para cá. Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. A minha luta não é contra a carne. A minha luta é contra o inimigo. A minha luta, muitas das vezes, ela é contra eu mesmo. A minha maior luta, irmãos, é contra eu. Porque quando a gente lê, quando o apóstolo Paulo fala ali que é o que ele quer fazer de bem, ele não faz. Mas o mal que ele não deveria fazer, quando ele vê, já fez. Então nós temos que lutar contra nós, irmãos. Porque às vezes nós temos uma impressão, às vezes até ilusão, talvez por desconhecimento, que eu vim para a igreja, agora eu sou crente, aí Deus tirou meus pecados, não, Ele lavou meus pecados. Aí agora eu sou um homem santo, sou, com os mesmos desejos carnais que eu tinha antigamente. Os mesmos desejos que eu tinha antigamente, eu tenho eles. Eu tenho que matar ele, eu. Não é Deus que mata, não, ele me dá força, mas é eu. Eu é que tenho que negar a mim mesmo. Eu é que tenho que entender que eu não posso mentir mais. Eu é que tenho que entender na minha mente que eu não posso falar mal do irmão, não. Se eu falar mal dele, Deus vai me pegar, é eu. Ah, se eu for falar mal do irmão, agora eu sou crente, Deus vai vir, vai cortar minha língua. Corta não, irmão. Vai só anotar lá o inimigo, vai anotar o acusador que você está fazendo, continua fazendo. Falando que é crente e está fofocando. Então o meu eu, a minha carne, ela continua querendo fazer as coisas erradas, mas eu tenho que lutar contra mim. Eu tenho que lutar contra mim. Às vezes é difícil para mim. Às vezes tem dia que eu tô assim, acordo mais nervoso, assim, sabe? O pezinho já alto, querendo dar um coice, querendo dar uma resposta, sabe? Aí eu tenho que me controlar, eu tenho que sair para um canto, eu tenho que orar e falar, ô Senhor, me dá calma, pai. Não deixa eu falar não, que se eu falar eu vou ofender, eu vou machucar. É eu que tenho que lutar contra mim, irmãos. Não é porque eu vim para a igreja que aí Deus pegou eu e aí cortou minha língua, agora eu não converso mais, tirou meus pensamentos impuros. Não, é eu que tenho que me policiar, eu que tenho que me vigiar. Se o meu celular está me trazendo transtorno, desliga ele, fica aí, rapaz, fica aí no seu canto. Se tem alguma coisa que está me trazendo transtorno, tira. Se tem uma atitude que acontece ali, toda vez que acontece aquilo, eu fico nervoso, eu fico irritado, eu não vou permitir que aquilo aconteça. Se toda vez que eu chamo a minha esposa, vamos ali conversar, dá briga, eu não vou conversar mais. Não tem assunto. Vamos viver. Não. Às vezes nós não conseguimos. A gente quer ir lá, a gente quer resolver, a gente quer fazer.
E aí a nossa carne brota para o lado de fora. E aí o que a gente faz, né? A gente desperdiça a força e o tempo que era para a gente estar direcionando a aprender mais de Deus, a ter intimidade com Deus. Aí a gente perde essa força discutindo com pessoas, falando mal de pessoas, mentindo, sujando o nome de Cristo, né? Que aí a pessoa fala, olha lá o crente lá, ó, mentiroso, não paga, desse jeitinho. Ah, eu sou crente. É nada, irmão. Tá faltando muito ainda. Crente é o pequeno Cristo. As suas ações, as minhas ações, tá sendo igual a de Cristo Jesus? Eu tô amando igual Cristo ama? Eu tô perdoando igual Cristo perdoa? Ou a pessoa não me deu um par de ouro aqui, eu não volto nessa igreja mais não, já emburrei, que o pastor não, nem conversa com a gente, que aquele pastor não vai na minha casa. Ou será que a gente perdoa? Ou será que a gente entende que a gente está num processo? Porque nós, irmãos, nós temos que ser pequenos cristos, né? Até porque tem muitos olhos sobre nós. Muitos olhos. Acho que aqui, tirando os jovens, poucos aqui não é pai, né? Acho que só o Erivelto ali, pai ou mãe, tirando os jovens. O resto todos são pais. Deve ter... Quero trazer uma ilustração para os irmãos sobre olhares sobre nós. Isso é fato verídico. Tem mais de 10 anos isso, uma reportagem. Um pai chegou em casa, nervoso. Ele era professor normal e era lutador de jiu-jitsu. Ele chegou em casa estressado, pegou a mulher, deu uma surra, deixou ela desacordada. Pegou o filho no braço. Ele morava no 12º ou 13º andar. Cortou a tela de proteção. Talvez alguns irmãos viram essa notícia. E é notícia de jornal. Cortou a janela, a rede de proteção, sentou naquele parapeito com a criança de 6 anos no colo. Acho que é 6 anos mesmo. Criança pequena. Para pular. E vizinho do outro lado, tinha um vizinho do lado assim, lá mostra a imagem. É só as pessoas falando com ele. Faz isso não, faz isso não. E o filho falava com o pai, o filho no colo. Pai, não pula não. Pai, não pula não. Pai, volta para dentro, vamos lá ver como que a mamãe tá. E ele ficou ali, segundo a informação, em aproximadamente uns 10 minutos. Ele pediu para que as pessoas lá de baixo saíssem e pulou com a criança no colo. Morreu. O que é a reflexão que eu quero trazer para nós hoje, como igreja? Que sempre quando eu ou qualquer um de nós, fazemos qualquer coisa errada, o nosso filho está no nosso colo, ele está vendo as nossas ações, as nossas atitudes. As pessoas estão vendo as suas ações, as suas atitudes. Sempre tem alguém se espelhando em você. Então, quando nós fazemos coisas erradas, alguém está se espelhando. Se eu grito dentro de casa, vocês podem ter certeza que ele vai gritar também. Se ele me ver dando uns empurrão na mãe dele, ele vai achar que é normal dar uns empurrão na esposa dele. Se ele me ver, né, quando chega alguém lá e bate na minha porta para cobrar de mim, eu falo para ele assim, fala que o pai não está aqui não. Ele vai aprender. Ele vai fazer igualzinho quando ele for homem. Ou quando for moça, mulher, adulto. Vai fazer igual. Por quê? Porque eles estão no nosso colo. O nosso colo é o sentido de ver o que eu estou fazendo e está caminhando junto comigo, está aprendendo comigo. E nós, como igreja, nós temos que aprender a ser exemplo para o mundo. Nós temos que ser esse exemplo, irmãos. Nós temos que entender que a minimidade que nós fazemos de errado, nós somos apontados. Só que eles não estão apontando para mim, para o homem. Eles apontam para nós como cristão. Quando eu erro, quando eu faço qualquer coisa, eles não falam assim, tá lá o Del Carreiro lá, ó. Não. Tá lá o pastor lá, diz que é pastor, ó. Tá lá. Isso, nós estamos manchando, é o nome de Cristo. Então que as nossas atitudes
que vier a ser tomada, a gente tem que entender que tem alguém olhando para nós, tem alguém nos observando, irmãos. Então a forma como eu corro esse caminho que o apóstolo Paulo falou, a forma como eu luto para poder conseguir as coisas, tem que ser a forma que Deus propôs para nós. É com intimidade com Deus, é com dedicação ao caminho do Senhor. Essa aqui é uma história triste, mas é uma história real, uma história que aconteceu. Aí, diante disso aqui, eu pergunto para vocês: o seu filho vê você orar ajoelhado? O seu filho vê você ler a Bíblia? O seu filho vê você sendo honesto ou não? Que exemplos você está deixando para o seu filho? Já vou dizer nesse sentido, não vou nem falar a sociedade, vou falar dentro da nossa casa. Que tipo de exemplo eu estou dando para minha família? Porque muitas vezes eu falo assim, mas isso é com o meu marido. Não é não, é o casal, é pai e mãe. Tem que ser exemplo dentro de casa. Tudo que nós fazemos reflete nas nossas crianças, nos nossos filhos. Então o nosso correr, como o apóstolo Paulo fala aqui, é um correr que tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes nós falamos, não, porque irmãos, o diabo, ele não teme gente barulhenta. Ele teme quem tem propósito e princípio e caminha nos caminhos do Senhor. Não é gritar não, irmãos. Não adianta, você tem que ter princípio, você tem que ser disciplinado. Disciplinado. Porque às vezes, irmão, nós vivemos uma vida assim muito alheio à presença de Deus. Às vezes a gente levanta cedo, a gente não ora, não nos consagramos. Às vezes a gente começa o dia ali sem falar com Deus, a gente recebe, não agradece a Deus. Às vezes senta ali para comer e sem falar com Deus, sem agradecer a Deus por uma refeição, sem agradecer a Deus pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo trabalho. Nós temos que ser, irmão, mais cristãos. Nós temos que estar mais diante de Deus, mais na presença de Deus. Nós temos que ter domínio, irmãos. Domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e principalmente sobre a nossa língua. Nós temos que ter esse domínio. E às vezes nós não estamos tendo esse domínio. Então a palavra de hoje é vigie suas atitudes, vigie suas palavras, vigie seus pensamentos. Porque Deus está vendo. Deus está prestando atenção em tudo que acontece à nossa volta. Que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos entender que o propósito de Deus para nossas vidas não é correr sem destino, não é dar murro no vento, ou seja, fazer as coisas por fazer, sem princípio, sem direcionamento. Quero convidar a igreja a colocar os vossos pés. Porque se nós vivermos, irmãos, uma vida com princípio, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, no final nós vamos ouvir, aquilo que está lá em Mateus 25, 21. Servo bom e fiel. Só que para isso, irmão, nós temos que mudar a nossa forma de viver. Amém? Vamos passar para a segunda parte. Porque senão nós vamos sair daqui meia-noite, né, pastor? Quero convidar a pastora Renata para estar me auxiliando hoje. Tem muito tempo que ela não me auxilia, né? Você auxilia hoje, irmão? Saudade dela, irmão. E a casa fica vazia. Porque eu e o Júnior, nós conversamos, eu e ele junto, conversa 30%. E os outros 70% é a pastora, né? Igual eu e o Júnior passa um pro outro, só olha assim e continua, vai fazendo. Agora ela não. Irmãos, aqueles que puderam, abre comigo suas Bíblias em 1 Coríntios 11, é um pouquinho para frente de onde nós estávamos, né? 1 Coríntios, capítulo 11.
versículo 23 em diante. Isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns aos outros. Só até aqui. Bom, a palavra de Deus, ela traz para nós, né, esse referencial com relação à ceia, né, que a gente tem que examinar a nós mesmos. Nós temos que observar a nossa forma de nos conduzir, nos comportar. Eu quero... Vai ter uma pequena diferença na forma de nós ministrar nós ceias hoje. Eu quero convidar aqueles que vão cear. A ceia é para aqueles que são batizados, aqueles que estão em comunhão com a igreja, né, para poder participar. Então, quero que os irmãos venham, peguem a ceia, retornem sem abrir e aguardem que nós vamos orar pela ceia, mas com cada um com a sua ceia na mão já. Pode vir aqui à frente e pegar a sua ceia, que depois nós vamos estar orando. Cada um vai pegar, pegue sua ceia, retorne para o seu local e aguarde por um momento, que nós vamos estar orando, mas cada um vai estar com a sua ceia na mão, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos agora estar, cada um com a sua ceia, assim, ó. Nós vamos, continue com ela lacrada. Nós vamos orar ao Senhor agora com a nossa ceia, consagrando este pão e este suco, né, pedindo que Deus venha sobre esses elementos agora, em nome de Jesus. Faça uma oração em nome de Jesus, consagrando esse alimento. E neste momento, peça para que essa ceia, ela venha trazer sobre você uma cura que você necessita, uma porta que você quer que abra, uma situação que seja resolvida. Neste momento, coloca esse seu pedido nesta oração pela ceia, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós estamos aqui, Pai,
com esse cálice, Pai, com esse pão, Pai. Pai, nós queremos te pedir que a tua poderosa mão, Pai, venha sobre esses elementos, Pai. Que após ser consagrados ao Senhor, Pai, eles sirva para nós, Senhor, como remédio, como cura, como uma limpeza, Pai. Pai, que venha nos limpar, Pai, tirar de nós toda influência negativa, tirar de nós, Pai, desejos pecaminosos, tirar de nós, Senhor, meu Deus, toda maldade, tirar de nós a mentira, a falsidade, o orgulho, Pai, a avareza, Pai, tirar de nós a inveja, Pai, tirar de nós, Pai, tudo que não pertence ao Senhor e que tem estado dentro de nós, e nós temos que estar lutando, Pai, todos os dias contra isso. Eu quero te pedir, papai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que a mão do Senhor, Pai, esteja sobre esses elementos, Pai. E que agora, Pai, após consagrado, após nós orarmos e clamarmos ao Senhor, Pai, nós vamos participar, mas nós queremos, Pai, ser limpos, Pai, ser purificados pelo sangue de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que você orou, que você apresentou o cálice, a ceia, eu quero pedir que o irmão e a irmã troque a ceia, mas não troque com o seu familiar que está perto, não. Troque com um outro irmão, e que essa troca seja no sentido de um pedido de perdão, um sentido de estar perdoando, um sentido de estar diante de Deus. Eu quero que você troque essa ceia com outra pessoa, que não seja parente. Eu não vou trocar minha ceia nem com a pastora e nem com o Júnior. Eu vou trocar com outra pessoa. Eu queria que o irmão fizesse isso. Aquilo que você pediu de Deus para você, você vai estar agora cedendo a outra pessoa. Amém? Entenda que você fez um pedido através dessa ceia. Então, que esse pedido agora seja em nome de Jesus. Eu orava, irmãos, eu falava com Deus hoje, né? Deus de ontem, eu vim aqui na igreja, estava em oração, e o Senhor me trouxe uma direção, porque às vezes, irmão, nós estamos, a ceia, quando ela foi instituída, ela era uma refeição entre irmãos, entendeu? E cada um levava alguma coisa, cada um doava alguma coisa. Essa danada que Paulo dá aqui é porque as pessoas estavam, o que eu levava eu comia e bebia, como se fosse só meu. Aí aqueles que levavam muito, comiam muitos. Aquele que só tinha um pãozinho, comia só um pãozinho seco. Então essa direção que Deus deu, que é tipo assim, aquilo que eu quero para mim, que nunca vi ninguém falar assim, Senhor, manda um raio na minha cabeça. Não, a gente quer o melhor pra gente, né? É o que a gente tem que desejar pro irmão. E agora o que nós pedimos para Deus, já estamos trocando. Já estamos desejando pro outro. Desejando para aquele que está aqui do meu lado, que é meu irmão. E que às vezes nós não queremos reconhecer, mas não. É assim que funciona o reino dos céus. Amém? Pegue o pão, irmãos, em nome de Jesus. Pegue o seu pão, erga ele assim, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz para nós no versículo 24: E tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem participar do pão. Os irmãos podem pegar o suco assim, em nome de Jesus. Erga ele um pouquinho. A palavra de Deus diz para nós no versículo 25: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Os irmãos podem participar do suco. Deixa eu por favor aqui. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Pai, reconhecendo, Pai,
o sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário por cada um de nós, Pai. Pai, nós sabemos só por ouvir dizer, Pai, que aquela cruz foi pesada, Pai, que o sacrifício ali foi dolorido, Senhor. E sei, Pai, tenho ciência que aquela cruz era para ser para mim. Então eu quero te pedir, Pai, limpa, Senhor, o meu coração, limpa a minha mente. Tira de mim os empecilhos, Pai. Tira de mim aquilo que tem tentado me atrapalhar de servir ao Senhor, infidelidade, amor e compreensão, Pai. Traz sobre nós, Senhor, um arrependimento, um constrangimento, papai, para que nós possamos entender que nós não somos nada sem o Senhor, que sem o Senhor nós não podemos viver, sem o Senhor nós não podemos caminhar. Traz sobre nossas vidas direção, Pai. Traz nossas vidas, Pai, que nós possamos, Pai, ser, Pai, tratados, confrontados pelo Senhor, para que haja em nós, Pai, constrangimento, arrependimento e renovação de caráter, renovação de mente. Traz, Pai, traz sobre nós, Senhor, traz uma reflexão profunda sobre nossas vidas, Pai, para que nós possamos entender e compreender, Senhor, que a palavra do Senhor é o nosso guia, o nosso referencial, é o nosso direcionamento, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala a nossa mente. Vai falando com cada um de uns, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus amado. Oh, Deus de poder. Maravilhoso Deus. Oh, oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos erros, perdoa nossas falhas, e nos faça, Pai, nos faça homens e mulheres, Pai, jovens, crianças, Pai, perseverantes, na presença do Senhor, Pai. Traz sobre nós, Pai, traz sobre nós a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, que nós possamos ser limpos, Pai, e curados. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, momento maravilhoso. Amém, Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Santo, santo és o teu nome, ó Pai. Oh, Senhor, como é bom estar na presença do Senhor, papai. Amém, Jesus. Então vamos para casa em nome de Jesus, né? Nós fomos abençoados, irmãos, principalmente as irmãs que estiveram ali em Anápolis, no congresso. Não deixa essa chama apagar não, irmãos. Não deixa não. Não deixa essa chama apagar não, viu, Mariana, irmã Slane, os irmãos que estiveram ali, irmã Jéssica, Dani, mantém essa chama acesa dentro de vocês. Ao invés dessa chama apagar, viu, irmã Nizete, põe fogo nas pessoas que chegar do seu lado, irmão. Incendeie aqueles que estiverem do seu lado. Dê a eles palavras de edificação. Seja o diferencial aonde você estiver, eu te peço. Não deixa não. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Vamos para casa em nome de Jesus, irmãos. Vamos para casa.
Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pela presença do Senhor em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela condução, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para cultuar o Teu santo nome, para louvar o Teu santo nome e aprender do Senhor. Pai, eu fui ministrado pela Tua palavra, Senhor. Agora eu te peço em nome de Jesus, Pai, me fortalece, me dê estratégia para que eu coloque em prática, Pai, o que foi falado, Pai. Que eu não posso correr esmurrando ao vento. Eu tenho que correr com um propósito, correr para o alvo, que é Cristo Jesus. Papai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar sobre nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.